Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui dar continuidade àquele vídeo que eu fiz sobre as consciências na constelação familiar. E eu queria falar sobre a consciência leve e a consciência pesada. Bert Hellinger sempre falava muito disso e é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem, mas que é possível a gente mostrar um pouco através de exemplos. Essa ideia de consciência leve e consciência pesada vem da lei do pertencimento. A gente sempre quer pertencer à nossa família, ao nosso grupo, seja de amigos, de trabalho, porque quando a gente pertence, a gente se iguala um pouco, fica mais tranquilo para nós. É difícil ser o diferente, por isso que a gente fala da ovelha negra da família, que é aquela pessoa que mais tem problemas, mas, assim, com a família, tem dificuldades de lidar com a família, mas às vezes salva muita gente, né? A ovelha negra da família é aquela que às vezes muda o sistema para melhor. Mas como que funciona isso? Às vezes as pessoas vêm de famílias pobres, famílias que não conseguiram sucesso profissional, que não conseguiram estudar, fazer faculdade. E aí vem uma pessoa da família que se esforça, que faz uma faculdade, consegue um emprego bacana, ganha dinheiro. E é engraçado que essa pessoa, quando ela vai visitar a família, ela se sente meio fora do lugar. É uma consciência pesada, é como se ela não pertencesse. E costuma, às vezes, dentro da família, haver críticas também, né? As pessoas elogiam, mas tem um negócio ali esquisito. E a própria pessoa que venceu, que cresceu, ela se sente meio estranha. Por exemplo, às vezes ela vai fazer uma viagem internacional. Ninguém da família nunca viajou de avião, viagem internacional e tal. E aí quando ela vai, quando ela chega, conhece lugares maravilhosos, tem um lugar ali nela que fala assim, mas eu queria que meu pai estivesse aqui, ou que o meu irmão, a minha mãe. Dá uma consciência pesada. Tem gente que até sabota a viagem. Cria condições para que aquela viagem seja um problema, para que quando ela volte, ela tenha problemas para contar para a família. Entendeu? Então, assim, é difícil você ser o único da família que deu certo financeiramente. E às vezes tem gente que cria condições para uma falência. E quando a coisa acontece, a pessoa, claro, fica decepcionada e tudo, mas tem um lugar nela que fica leve. Tem um lugar nela que volta a pertencer à família e dá um certo alívio. É estranho falar isso, mas acontece. É claro que a pessoa não vai chegar e vai falar, eu fali, graças a Deus. Não. Mas tem um lugarzinho lá no subconsciente dela que sente uma leveza. A mesma coisa às vezes acontece com as pessoas que vêm de famílias que nunca teve um casamento feliz, nunca teve uma vida conjugal saudável. Essas pessoas têm muita dificuldade de criar uma relação saudável. E quando cria, também sente aquela sensação de estranhamento. Às vezes, ela tem uma vida maravilhosa com o marido. Quando ela se encontra com as irmãs, com a mãe e tal, ela acha alguma coisa para reclamar, para ficar mais ou menos parecido, né? Isso acontece também quando, por exemplo, está num trabalho e aquele grupo ali se veste de uma forma e às vezes é necessário mesmo ter aquele tipo de vestimenta, mas nem sempre é. E a pessoa procura vestir parecido mesmo não gostando daquele tipo de roupa. E se a pessoa ousa vestir do jeito dela, que é diferente, ela é olhada diferente pelo grupo. Então isso daí também cria um certo mal-estar. A consciência de quem veste do jeito que gosta fica um pouco pesada, mas ela se sente confortável e é libertador. E a consciência de quem muda a forma fica leve, mas às vezes é muito desconfortável. É difícil lidar com aquela mudança, não é exatamente o que eu quero, né? Então tem essas coisas. Uma coisa assim mais lidando com o trágico, assim, às vezes famílias que tiveram muitas mortes trágicas, doenças complicadas,
e aí vem uma pessoa, por exemplo, uma família que tem uma doença genética. O saudável, ele sente uma certa culpa por ser saudável. É aquela coisa, graças a Deus eu sou saudável, mas tem um lugar ali que fala assim, nossa, é como se eu não fosse da família, né? Isso é a consciência leve e a consciência pesada. A gente vê recentemente aqui em Minas, principalmente, muitas histórias de pessoas que trabalhavam em Brumadinho, naquela tragédia da Vale, e que no dia que aconteceu o rompimento, por algum motivo não estava lá. Por férias, porque faltou, porque teve médico, alguma coisa. Essas pessoas sofrem um trauma terrível. Tem gente que até hoje está trabalhando isso, porque eu tinha que estar lá. Se eu estivesse lá, minha consciência estava leve, porque eu estava com o meu grupo. E tem o outro lado, eu tô grata, que bom e tudo, mas elas precisam trabalhar essa história de eu não estava lá e era para eu estar. Sabe? Então isso complica um pouco a lida com esse movimento. Então isso é a consciência leve e a consciência pesada. A necessidade de pertencer ao grupo às vezes nos faz sentir mais leve quando a gente segue aqueles padrões negativos, aquelas tragédias, aquelas dores. E quando a gente sai daquilo que é o bom, né, que é o que deveria, né, seguir um padrão mais saudável, a gente sente um certo desconforto. Se for muito pesado para você sair desse padrão, talvez seja interessante fazer uma constelação familiar para se libertar, com a bênção dos seus ancestrais, criar caminhos melhores para a sua vida. Então fica a dica, eu peço a vocês que encaminhem para os amigos, que fizer sentido, e que curtam o vídeo, ativem aí o sininho, se inscrevam no canal, que eu estou sempre trazendo vídeos aqui a respeito dessas questões. Um beijo!